Oi, meu nome é Ricardo Fragelli e estou aqui para contar um pouco sobre a nossa experiência dos 300 que estamos realizando aqui na Universidade de Brasília. O que nós propomos é que você, professor, possa ser um colaborador dos 300. Nós acreditamos que simplesmente fazendo os 300, não modificando em nada o seu estilo de ensinagem, a sua metodologia em sala de aula, nós acreditamos que os seus estudantes aprenderão de uma forma mais significativa e o índice de aprovação na sua disciplina vai melhorar. E foi justamente de uma única cena de um filme, nada pedagógico, não sei se vocês já viram, que surgiu a nossa metodologia mais recente. Os 300 era um grupo de soldados espartanos que ganhavam em batalha de soldados muito mais numerosos, cerca de dezenas de milhares. E um dia, um cidadão espartano, ele chega para o rei e fala: Leônidas, eu gostaria de entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. Ele, que coisa boa. Então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque. Ele fala, excelente, que ataque bom. Agora levanta esse escudo. Só que esse cidadão, ele possui uma corcunda monstruosa. Levanta esse escudo. Levanta, rapaz. Não consegue. Óbvio, você não vai poder participar dos 300. Mas por que não? Porque nós somos uma unidade impenetrável. Porque um soldado espartano não se defende, ele defende o soldado que está ao seu lado. Quando eu falei, olha a pessoa que está do lado e disse, um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou, esse cara está lascado. Eu vou passar. E é por isso que tem um alto índice de reprovação. Nesse semestre, eu garanto para vocês, não haverá uma reprovação, porque você não vai se defender. Você vai defender a pessoa que está do seu lado. E foi assim que surgiu essa metodologia. Funciona basicamente assim: os alunos realizam uma prova, e aqueles que tiverem rendimento ruim, eles têm o direito de refazer a prova, desde que se reúnam em um grupo que tenham alunos que saíram bem, alunos que saíram mal. E as atividades são intensas, lideradas por um aluno que saiu muito bem, que não pode refazer a prova. Não pode melhorar a sua nota refazendo a prova, mas ele melhora a sua nota se a pessoa que ele ajudou melhorar também. Só para entender como o que funciona os 300 na prática. Então, o primeiro passo é fazer o ordenamento dos estudantes por nota. Então, você vem aqui, o meu está em inglês, mas em português seria o ordenamento customizado. E você vai fazer o ordenamento através da nota da prova, da maior para a menor. Ok? Feito isso, agora você irá fazer a construção dos grupos. Então, primeiro você vai ter que descobrir quantos grupos são. Basta verificar quantos estudantes nós temos. Aqui eu tenho 57. Basta dividir por 5. Estou utilizando uma planilha eletrônica, mas poderia ser numa calculadora qualquer. Então, 11,4 você arredonda para menos, você terá 11 grupos. Basta fazer, então, enumerar de 1 até 11, e depois, para ficar mais bem distribuído, os grupos você vai fazer de 11 até 1. Basta agora copiar de 11 até 1 e colar, que naturalmente você terá aqui. Nós teremos dois grupos, que é o grupo 10 e o grupo 11, que terão 6 estudantes. Vou fazer a formatação melhor aqui.
Agora basta reordená-los com base no grupo. Do menor para o maior, então você terá os grupos para os 300. Então, depois da formação dos grupos dos 300, passa-se então a fase de atividades. Os estudantes, geralmente nós colocamos um intervalo de uma semana ou uma semana e meia. Eles têm que realizar 2 encontros presenciais e vão ter que trabalhar 2 atividades. São elas uma prova e uma lista de exercícios. Essa prova que eles irão realizar, ela tem que ser confeccionada pelo líder do grupo, que é o estudante que tirou a maior nota. No dia da nova prova, que é a prova dos 300, você terá que ter uma lista com os grupos. Dessa lista dos grupos, tomando como base o grupo 1, teremos algumas pessoas que poderão refazer a prova, que são aquelas que tiveram índice insatisfatório. Nós consideramos o índice de 4,5 ou superior como índice satisfatório nessa disciplina. Mas é claro que depende da especificidade de cada curso. Então aqui, por exemplo, o Thomas Edison, o John Dalton, eles não poderão refazer a prova, mas todos eles deverão vir no dia da prova dos 300. Os alunos que não irão refazer a prova, eles devem ir para outra sala cumprir outra atividade, que eu vou explicar logo a seguir. Os demais estudantes, eles entregam as atividades e entram no ambiente de prova. Para os estudantes que não irão refazer a avaliação, eles irão para outro ambiente responder esse questionário aqui. Então, pegando como base a lista dos grupos e o grupo 1, eu vou explicar como que deve ser preenchida essa lista. Então, quem que vai responder esse questionário é o Thomas Edison e o John Dalton. Tomando como base só um dos dois, todos os estudantes que tiraram, no nosso caso, 4,5 ou superior, eles deverão ir para essa sala preencher esse questionário. Então, na verdade, ele distribui os seus alunos ajudados do seu grupo entre 1 e 5, desde ajudei nada até ajudei muito. Então, o Thomas Edison, por isso que é bom ter uma lista também nessa sala, ele vai preencher ou distribuir os outros estudantes, que nesse caso é o Copérnico, José de Alencar e Lavoisier, analisando o nível de ajuda que ele prestou a esses estudantes. Aqui uma possibilidade, Nicolau Copérnico, eu acredito que eu ajudei razoavelmente, José de Alencar ajudei muito e Lavoisier também ajudei muito. Agora, os alunos que vão refazer a avaliação, após a realização dessa avaliação, eles também devem preencher um questionário similar ao anterior. Só que ao invés de dizer o quanto ele ajudou, sim o quanto que os demais estudantes o ajudaram efetivamente na sua melhora no entendimento da matéria. Tomando como base aqui o grupo 1 novamente, o Nicolau Copérnico, José de Alencar e Lavoisier terão que responder esse questionário após a prova. Tomando como base só o Nicolau Copérnico, ele irá indicar o quanto que os outros estudantes, são aqueles que tiraram um índice acima de, ou equivalente a 4,5, o quanto eles realmente o ajudaram. Aqui, o Nicolau Copérnico preencheu seus dados pessoais e depois disse que o Thomas Edison o ajudou pouco e o John Dalton ajudou muito.
Com base nisso que será feito o cálculo da melhora de nota dos alunos ajudantes. Aqui nós temos o primeiro artigo que foi escrito sobre os 300 e uma abordagem de como os 300, essa aprendizagem ativa e colaborativa, pode ser uma alternativa ao problema do nervosismo e da ansiedade em provas. Foi publicado como editorial da revista de Gestão em Saúde e por isso que ele tem esse viés da ansiedade. Nesse artigo tem toda a fundamentação teórica, também faz alusão a outro artigo que nós escrevemos sobre nervosismo e ansiedade em provas. Essa tabela nós demoramos 2 anos e meio produzindo. No início dos 300, os alunos que eram os ajudantes, eles não recebiam um acréscimo na sua avaliação, e porque é muito complicado avaliar indiretamente um estudante. Só que as pesquisas mostram que uma das melhores formas de aprendizagem é quando você ensina alguém. Essa melhora, então, na avaliação depende do quanto que esse estudante realmente ajudou e o quanto melhorou o ajudado. Então, o próximo passo é o cálculo da nota da prova dos 300. Possíveis notas 4,2. O Nicolau Copérnico agora tirou 7, 2,5 ele tirou agora 5 e o Lavoisier tirou 5,5. Ok, automaticamente ele já calcula e com base naquela tabela que foi mostrada, o aumento máximo para os estudantes. Agora o próximo passo é preencher para que os alunos ajudantes tenham a sua nota recalculada. Então, o Thomas Edison, lembre que ele avaliou e foi avaliado. Então, Nicolau Copérnico, vocês viram que automaticamente a planilha já identifica que o Nicolau Copérnico está aqui e o aumento máximo que ele pode fornecer para o ajudante é 1,5. A avaliação feita pelo ajudante foi, por exemplo, 3 e pelo ajudado 3 também. Automaticamente ele calcula a avaliação da ajuda e coloca o acréscimo, quanto que ele acredita. Acredita que ajudou 5 e o aluno ajudado acredita que não foi muita coisa, foi 2. A planilha recalcula o acréscimo final com base na ajuda fornecida e calcula novamente os dados. Como Thomas Edison já tinha uma nota igual a 10, então não tem como melhorar. Já o John Dalton, ele estava com 6,5 e teve uma melhora de 15% na sua nota, foi para 7,5. Mas o mais interessante sempre é a melhora dos ajudados. Nós temos como resultado das nossas pesquisas uma melhora de pelo menos 100%. Em um grupo de estudantes aplicamos uma avaliação individual. Com base no resultado da avaliação, fazemos o ordenamento por nota, da maior para menor. Em seguida, fazemos a organização dos estudantes em grupos com 5 ou 6 integrantes. Nesse caso, no exemplo, teremos apenas 4 grupos. Enumeramos, portanto, de 1 a 4 e depois de 4 a 1. Assim, teremos uma distribuição melhor dos grupos. Por fim, agrupamos os estudantes. Cada grupo, de 5 ou 6, terá alguns estudantes que tiveram um bom desempenho na avaliação e alguns que tiveram um mau rendimento. Além disso, definimos um líder para o grupo,
que é o estudante que obteve a maior nota. Os estudantes que tiveram um mau desempenho na avaliação terão o direito de fazer uma nova avaliação do conteúdo, desde que cumpram algumas metas definidas pelo professor. Contudo, para o cumprimento dessas metas, os estudantes terão o apoio de todo o grupo. Cumpridas as metas, os estudantes que tiveram um mau rendimento inicial realizam uma nova avaliação. Os demais estudantes recebem um acréscimo na nota de acordo com o nível de ajuda oferecido ao grupo. Basicamente, essa metodologia transforma uma situação em que encontramos falta de interesse, isolamento e reprovação em um panorama de colaboração e aprendizagem significativa. Aí eu falei assim, mas eu tenho uma pergunta. Quando você acordou, foi escovar seus dentes e abriu aquela torneira, você observou que a água começa mais grossa e vai afinando? Mas já que vocês não terem uma pergunta, um abraço, até a próxima. A gente melhorou de 50% para 85% o índice de aprovação. Só que também esse não era o objetivo. O objetivo educacional é fazer com que o nosso estudante ou cidadão olhe para a pessoa que está do seu lado. A ideia é saber provocar esse estudante, provocar paixão nele. Que dominem a ciência, dominem com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão, com solidariedade. Esse é o nosso projeto dos 300. Muito obrigado. Até a próxima.